Vamos lá, fazer uma análise matemática do circuito, desse circuito aqui, transmissor FM com transistor, certo? Então, antes de mais nada, vamos considerar que esse transistor, ao invés de ser BD135, vai ser o BC337, de pequeno sinal, certo? E considerar o beta dele de 300, beleza? Então, veja, aqui vai ser a análise dele em CC em corrente contínua. Isso aqui vai ser um curto. Onde tiver capacitor vai ser circuito aberto, certo? Aqui também. E o circuito vai ficar assim, beleza? Vai ficar aqui 10K, 10K, certo? E assim a gente simplifica, né? E coloca o circuito assim, desse jeito. Então, para simplificar, a gente tem que tirar o equivalente de Thevenin, certo? Como é que se tira o equivalente de Thevenin? Você vai para essa fórmula aqui, você vai pegar o VCC, certo? Aqui, ó, vai ser 12 volts, aqui é a tensão de Thevenin, VCC vezes R2, que é esse aqui, mas as resistores são iguais, né? Sobre R1 mais R2. Então, você vai obter 6 volts, certo? Esses 6 volts aqui, ó, vai ficar assim, o equivalente, ó. Então, vai ter 6 volts aqui, a resistência Thevenin, que vai ser R1 em paralelo com R2, como ambos são de 10K, ele vai ser 5K, certo? Então, vai ter a corrente aqui ó, de emissor, né? Entrando aqui a base e aqui o coletor, certo? E aqui um resistor de 100 ohms, certo? Então, aqui os cálculos, olha. Aqui eu tirei 5K, o VTH, certo? E vai ser necessário o beta para, no cálculo da análise do circuito, usando a lei de Kirchhoff, a gente extrair o valor de IC, que é a corrente de coletor, que a gente vai colocar IC é aproximadamente IE, certo? E por que a gente tem que determinar essa corrente IE? Porque essa corrente vai ser mais importante lá na frente, quando a gente for determinar a resistência e impedância de entrada do circuito, certo? Então vamos lá. Se você pegar esse circuito aqui, certo? Vindo para cá, assim, ó, qualquer sentido aqui, você vai ver o seguinte, que essa tensão aqui, VTH, desse ponto até esse aqui, é igual a IB vezes IB, a corrente de bases, vezes RTH, mais a queda de tensão, VBE, mais IC vezes 100. Eu coloquei E aqui, mas eu estou aproximando IC de IE, certo? Então, estou considerando aqui C. Então, vai ser RTIB mais VBE mais 100 vezes C, certo? Puxando para cá, certo? RTH vezes IB, IB é igual a quê? IB é igual a IC sobre beta, né? Beta é 300, certo? Mais 0,7, mais aqui eu coloquei 47C, mas na verdade é 100, modifiquei para 100 lá, certo? Então, eu vou seguir aqui, certo? E vou obter 83,3 miliamperes, certo? Mas não vai mudar muita coisa não. Eu vou considerar aqui 100, certo? Então essa corrente eu obtive com 47 ohms, mas vamos supor que mesmo com ela obtida com esse valor de resistência de emissor de 47, eu vou considerá-la e alterar o resistor para 100 ohms, certo? Então vamos lá, para continuar. Então, a tensão no emissor vai ser igual a corrente, certo? Vezes a resistência. Aí eu obtive aqui, tensão no emissor, 8,33 volts. A tensão coletor-emissor vai ser igual a tensão VCC menos VE. Por quê? Porque se você olhar aqui, ó, o circuito, aqui a tensão VCE, aqui VE e aqui VCC. Então essa tensão VCC é igual a soma dessa mais essa, certo? Então a gente conclui o quê? Que VCE vai dar aqui 3,67 volts, certo? E aí a gente determina a potência de operação, que vai dar por aqui 300 miliwatts, certo? Então a potência vai dar isso aqui, VCE vezes IC, que a gente tinha determinado lá, certo? Dá igual a 3,67 vezes 83,3, que é 300 miliwatts. É a potência de operação do transistor, certo?
em corrente contínua. Se eu considerasse 100 ohms, certo? Se eu considerasse 100 ohms, ia ter uma alteração aqui, isso aqui iria cair mais ou menos pela metade. Não, na verdade, corrigindo, ia haver uma compensação e isso aqui, com 100 ohms, ia dar mais ou menos isso mesmo, ia dar por volta de 330 miliwatts, certo? Com um resistor de emissor de 100 ohms, ia dar por volta de 330 miliwatts. O VCE ia ser 7,67 volts, certo? E a corrente ia ser de 43 miliamperes, considerando um resistor de 100 ohms, certo? Então vamos lá. O próximo passo agora é a análise em corrente alternada e o equilíbrio dinâmico do circuito equivalente em CA para radiofrequência. Veja que em CC a gente determinou o equilíbrio estático, que é o chamado ponto quiescente, o ponto de funcionamento do transistor. O transistor vai funcionar ali 7,67 volts, certo? Vai passar 43 miliamperes pelo emissor, beleza? E aqui vai ser um equilíbrio dinâmico, aqui o circuito vai se modificar completamente. O circuito equivalente em CA vai ser esse aqui. Por quê? Porque em CA começa a aparecer e ser relevante a capacitância parasita aqui, ó, certo? Essa capacitância base coletor, essa capacitância aqui, ó, base emissor, beleza? Aqui tem a capacitância do circuito, S3, aqui o circuito tanque, certo? Ele vai para o terra, porque em CA, quando ele faz análise CA, o positivo vai para o terra, certo? O capacitor de desacoplamento também vai fazer isso. Esse fio aqui que está ligando esse terra para cá seria aquele capacitor C2 de 10 nanofarads, certo? E esse valor aqui de 5K são os dois resistores R1 e R2, porque eles ficam em paralelo, eles não vão para o terra lá, o positivo não vira o terra, o VCC, então eles ficam aqui em paralelo, equivalente ao resistor de 5K, certo? Então vai ser assim, ó, vai o circuito equivalente vai ficar assim, ó. Você vai ter a entrada aqui, essa resistência aqui de entrada é chamada resistência dinâmica, certo? R', beleza? Vai ser a resistência, a impedância de entrada do circuito transistorizado em base comum, né? Base comum é aquele que a base está comum a entrada e a saída. Você tem um emissor aqui de entrada, a corrente entra por aqui, a corrente sai pelo coletor, certo? E esse Z aqui é a impedância do circuito tanque, entendeu? Então, vamos lá, primeiro vamos determinar a frequência de ressonância, que é aquela fórmula 1 sobre 2π raiz de LC, certo? E aqui, eu coloquei aqui, ó, ajustando o trimmer do circuito, que é aquele capacitor variável, para 15 picofarads, ao invés de 10, vamos ter a capacitância total de 25 picofarads. E como eu cheguei aqui? Veja bem, se você reparar direito, certo? Essa capacitância aqui do circuito tanque, certo? Ela vai estar em paralelo com essa capacitância aqui, CBC, de base coletor, pode ver, está em paralelo, ó. Porque isso aqui vai ser um terra, certo? Aqui, ó, ela vai estar em paralelo, ó, essa capacitância aqui de base coletor vai estar em paralelo com essa aqui, ó, que eu botei aqui como uma impedância, né? E vai estar em paralelo também, essa mesma aqui vai estar em paralelo com qual? Com essas duas aqui em série, ó. Lembre-se que esse ponto aqui, ele vai para o terra, entendeu? Isso aqui vai para o terra, esse aqui, ó, esse ponto aqui vai estar aterrado. Então, aqui, ó, esse ponto aqui, ó, vem para cá, tá no terra. Então, esse capacitor aqui está em paralelo com o capacitor base coletor, a capacitância base coletor daqui para cá, e com esses dois aqui em série, ó, esse daqui, que está no circuito lá, representado como C3, e esse aqui, ó, que é o da base emissor, certo? Então, a gente tem esses circuitos aí, essas três capacitâncias em paralelo, que vão, inclusive, influenciar na determinação da frequência de ressonância. Então, veja, CBC, que é capacitância base coletor, em paralelo com a capacitância do trimmer, que é a capacitância variável, certo? E em paralelo com a soma de C3, que é esse aqui, mais esse aqui, certo? Vai resultar numa capacitância total de 20 picofarads, certo?
Se eu ajustar para 15, como eu quis aqui, ó, se eu ajustar o trimmer para 15, é só eu acrescentar mais 5, aí vai dar a capacitância total de 25 picofarads, certo? O próximo passo é eu achar o valor da bobina, da indutância. Então, considerando a bobina com fio 18 AWG e 4 espiras, se eu ter 4 a 5, mas vamos botar 4, certo? Enrolado em uma caneta, a indutância dela vai ser mais ou menos, bem aproximadamente esse valor aqui, 0,1 microhenry, que é 10 elevado a menos 7 Henry, certo? Então é só aplicar aqui, vai aplicar aqui na fórmula, nessa fórmula, 1 sobre 2π raiz de LC, beleza? Para a gente achar a frequência de ressonância do circuito, vamos lá. Então, aplicamos os valores aqui, certo? Aí fazemos aquela matemática básica mesmo, certo? E chegamos aqui, ó, 10,8 Hz, que é igual a 100 MHz, certo? Então, obtemos aqui a frequência de ressonância. Então, até agora temos a corrente de coletor, certo? Que é igual a corrente de emissor, temos a frequência de ressonância, temos a potência de operação do transistor, certo? E agora vamos para o ganho, né? O ganho do oscilador. Então, vamos lá. Veja, na ressonância, como a gente sabe, a reatância capacitiva e a reatância indutiva são vetores, né? E eles têm sentido contrário. Então, quando um fica igual ao outro, um vai cancelar o outro, vai impedir ali a passagem da corrente. Em teoria, seria uma impedância que tende ao infinito, certo? Como na prática outros fatores influenciam, certo? Principalmente o que a gente chama de fator de qualidade, certo? Que é obtido por essa fórmula aqui, Q é igual a XL sobre a resistência em série. Esse fator de qualidade é um fator que vai realmente determinar a impedância real de saída do circuito, certo? E o que é que essa fórmula está dizendo aqui? Ela está pegando a reatância indutiva, certo? Dividindo pela resistência em série, resistência física mesmo em série que tem no indutor, no fio do indutor, certo? E quando a gente faz esse cálculo aqui, usando os valores que a gente obteve, certo? A frequência de ressonância de 100 MHz, a indutância de 0,1 microhenry, a gente obtém o Q igual a 62,8, certo? Obtendo esse Q aqui, a gente vai determinar a impedância de saída, certo? Que está aqui, Q vezes XL. Poderia botar Q vezes XC, porque na ressonância XL é igual a XC, poderia ser qualquer um dos dois. Então, coloca aqui, QZO, que é a impedância de saída, dá igual a Q vezes XL. Como XL dá igual a Q vezes RS, que a gente tira daqui, ó. A gente tira daqui, ó, veja, Q igual a XL sobre RS, certo? Então, XL dá igual a Q vezes RS, certo? Então, como XL dá igual a Q vezes RS, aí a gente chega à conclusão de que Z, que é a impedância, dá igual a Q2 vezes RS, certo? Por quê? Porque Z é igual a Q vezes XL e XL é igual a Q vezes RS. Então, Z dá igual a Q2 vezes RS, que é a resistência séria. E vamos considerar que essa resistência séria, na prática, é de 1 ohm, o valor. Então, a impedância vai ser 63 ao quadrado vezes 1, que vai dar esse valor aqui, 3.969, certo? Vamos aproximar aí para 4K, uma impedância de 4K, certo? E agora a gente vai determinar a impedância de entrada, que vai ser aquele R', que a gente viu que o circuito de base comum de entrada tem aquela resistência dinâmica, certo? Do emissor, e que ela é determinada por essa fórmula aqui, 25 mV, alguns colocam 26, dividido pela corrente de coletor, certo? A corrente de coletor com 47 ohms era essa aqui, mas você poderia colocar com 100. Não vai mudar o entendimento do circuito total, não. Mas vamos botar aqui 47 ohms, você obtém esse resultado aqui, certo? Você obtém a impedância de entrada muito baixa, que é a característica de base comum, 0,3 ohms. E aí o que é que a gente faz? A gente coloca o ganho do circuito. O ganho do circuito vai ser 4K, que é a impedância de saída, dividido por 0,3 ohms. E por que essa fórmula é assim? Porque o ganho de tensão é igual à tensão de saída, que é IC vezes a impedância de saída, certo? Sobre
a de entrada, né, que vai ser IC ou IE, vezes o R' IE. Então, o IC com IC vai se cancelar e vai restar apenas a relação entre impedância, de entrada e de saída. E aí a gente obtém o ganho, certo, de malha aberta. Esse ganho de malha aberta ele é muito alto, aí o resultado daquela conta vai dar isso aqui, 13.333, certo? E aqui eu mostro aqui, ó, Z saída vezes C, você corta, pronto, ganho de malha aberta. Ou ganho sem realimentação. Mas lembra que eu tinha dito que tem um capacitor ali entre a base e o emissor, que ele vai servir de uma malha de realimentação, que é justamente esse capacitor aqui, ó. Ele vai servir, ele vai pegar a tensão de saída e vai aqui realimentar, certo? Então aqui é uma malha de realimentação, ou seja, aqui muda, aqui é o chamado o equilíbrio dinâmico, aqui é um fator de equilíbrio dinâmico do circuito, que o circuito vai estar funcionando, variando e vai ter algo tipo um loop por fora dele, uma malha por fora que vai determinar um novo ganho para o circuito como um todo. Entenderam? Então, o ganho de malha, que vai ser considerando essa malha aqui, é que vai determinar o ganho do circuito como um todo. O ganho de malha é chamado ganho de malha fechada. Então, temos o ganho de malha aberta, que é aquele 13.333, um ganho altíssimo, certo? Mas essa malha aqui vai diminuir esse ganho. Por quê? Porque ele vai pegar um pedaço do valor do sinal de saída daqui e através desse capacitor ele vai jogar na entrada aqui um pedaço, certo? Ou seja, a tensão aqui, a tensão daqui para o terra, que seria o máximo, certo? Ele vai pegar uma fração que vai ser daqui para o terra, entendeu? Ele vai pegar uma fração do total, então já vai reduzir, ele vai pegar uma parte da entrada. Isso aí vai dar um controle maior no oscilador como um todo. Oscilador de malha fechada, certo? Pronto. E o ganho de malha fechada é determinado por essa fórmula aqui. Se vocês quiserem, peçam que eu faça um vídeo de como a gente chega nessas fórmulas aqui todas que eu fiz. Eu acho que também só falta essa, para mostrar, certo? Como a gente chega nessas fórmulas, não tem mistério, entendeu? Não vai precisar usar cálculo diferencial, equação diferencial, não tem mistério não, certo? Mas enfim, aqui o ganho que eu botei A0, AO, como ganho de malha fechada, dá igual o ganho de malha aberta dividido por 1 menos A vezes o fator K, certo? Que é o fator de realimentação. Esse fator K é determinado pela relação entre as capacitâncias. Aqueles dois capacitores, o C3 com CBE, ele funciona como um divisor de tensão Thevenin, entendeu? Então, o resultado disso é qual? Você pega aqui o A dividido por 1 menos 2.665 e vai dar esse resultado aqui, aproximadamente menos 5. O ganho de malha total vai dar menos 5, que significa que ele vai dar impulso, ou seja, ele vai oscilar, vai fazer com que o circuito oscile com muita facilidade, entendeu? Ele vai ser suficiente para não precisar de nenhum sinal na entrada para ele oscilar, não. Você vai colocar alimentação, ele vai oscilar e ele, além disso, ele vai ter também uma estabilidade a ponto de entrar no funcionamento que a gente deseja, certo? Então, por falar nessa fórmula aqui, existe uma regra, certo? Que esse produto aqui, ó, ele vai fazer com que o circuito oscile quando ele for maior que 1, certo? Quando esse produto aqui for maior que 1, aí ele vai fazer com que o circuito oscile sem precisar de nada externo. A condição é essa, certo? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Tá grande esses cálculos, mas espero que vocês tenham gostado. É isso.